epistrefo? Em um certo sentido, é você sair do caminho que você estava e andar para outro. Ou seja, você mudou a rota. Você então retorna para outro caminho, ou gira 180 graus. Epistrefo, mudança do caminho. Só que acontece, nós temos esses dois termos, epistrefo e temos a metanoia. O problema é que para alguns só acontece o epistrefo. Como assim? Ele até estava caminhando num caminho perigoso, só que o meio de atração que ele recebeu para o Evangelho não era o salvífico, era qualquer um outro. Por exemplo, a teologia da prosperidade. A pessoa estava indo, estava caminhando, aí estava com problema nas finanças, aí ouve que Deus pode solucionar todos os problemas dela, ela não terá mais problema nenhum, não vai passar por mais nenhuma necessidade, não vai ter mais nenhuma doença não pode pegar, cristão não pode ficar doente, porque isso é consequência do pecado, etc e tal, está sem fé. Então essa pessoa, não, eu quero isso aí. Eu quero isso, eu quero mudar essa rota aqui. Cadê? Deus tem que me dar. Eu estou precisando de uma cura. As pessoas acabam indo para o Evangelho por conta da cura. E uma coisa que é interessante, a cura não irá salvá-lo. O que irá salvá-lo? É o conhecimento da verdade, é o Evangelho sendo posto, é ele se arrependendo dos pecados. Então esse homem, essa mulher que tem um giro de 180 graus, ela só sofreu o epistrefo, só mudou a rota. Por que só mudou a rota? Porque não houve a metanoia, não houve a mudança da mente. A mente ainda continua a mesma. A mente ainda continua amando as coisas do mundo, sendo o mesmo. Você já viu, nós falamos hoje pela manhã dos pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores. Aí nós comentamos, como é que pode? Às vezes tem cristão que chega num lugar, de vez ele pacificar o lugar, ele é pior. Quando ele chega no lugar, quebra o pau, acabou a comunhão, acabou tudo, quebra o pau, desce o barraco. Esse só sofreu o epistrefo. Esse só sofreu a mudança, o giro de 180 graus. Só saiu de um caminho e entrou no outro. Mas não sofreu a metanoia. E a grande questão para todos nós aqui é que você pode ouvir do Evangelho, você pode ter a doutrina correta do Evangelho, mas não ser um cristão genuíno. Meu Deus, quer ver? O próprio Sermão do Monte, que diz? Aqui, capítulo número 7, versículo de número 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, Sermão da Montanha, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade. Como é que é? Mas eu não profetizei? Mas eu não expulsei demônios? Mas eu não fiz milagres? Nunca vos conheci. A característica do verdadeiro cristão não é no fato, não é no dom que ele exerce, alguma coisa que ele faz dentro da igreja. É quando ele de fato reconhece o seu estado. É quando ele olha para si e ele vê que ele é um pecador e que ele necessita da graça de Deus. E por ele então necessitar da graça de Deus, ele corre para Deus. Quer ver um fato? Se você é um cristão genuíno, para pensar. Quando de fato a minha mente mudou, o meu pensamento mudou a respeito do mundo, os meus desejos, a minha vontade, quando elas foram alteradas. O que a palavra de Deus fala? Aquele que está em Deus não peca. Como é que é isso? Não peca. Ou seja, o sentido da palavra no grego ali, se eu não me engano é hamatanos, é o que? Não vive no pecado, não vive na prática do pecado.
porque ele recebeu o Evangelho, ele entendeu a plenitude do Espírito, e se ele vive no Espírito, se ele tem o Espírito, logo ele vive no Espírito. Ele vive no Espírito. Então, temos o epistrefo e a metanoia. Esses dois são fundamentais. Então, falamos do epistrefo, a mudança do curso. E a metanoia? Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou saber que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando o meu pensamento for transformado, quando minha vida de fato for transformada. Essa é uma das características evidentes daqueles que foram salvos, daqueles que receberam o Evangelho de Cristo. É a metanoia. Então temos esses dois estados. Agora você deve refletir: só aconteceu o epistrefo? Ou de fato aconteceu a metanoia? E uma coisa interessante: pode haver o epistrefo, a mudança do curso, antes de acontecer a metanoia, mas quando acontece a metanoia, a mudança da mente, automaticamente o curso também muda. O curso muda, porque sua mente agora foi transformada, ela foi alcançada, e isso é sério demais. Isso é sério demais. Vamos fazer agora o paralelo com Lucas 6. Lucas 6 nós lemos: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. A outra evidência do cristão salvo é aquele que ouve o Evangelho, ouve os sermãos, ouve os estudos bíblicos, vive uma vida de oração e pratica. Coloque em prática em todas as facetas, áreas da sua vida, todas elas. Nós falamos mais ou menos por alto de manhã como glorificar a Deus com aquilo que Deus nos deu, com o talento com que Deus nos deu. Demos um exemplo de Êxodo, falamos algumas coisas a respeito. Então devemos pensar a respeito disso. Aí Jesus continua: todo que vem a mim ouve minhas palavras e as põe em prática. Ou seja, aquele que foi salvo colocará em prática. Aquele que foi salvo, ele não rejeita nenhum ensino, ele não rejeita a repreensão, ele não rejeita nenhum ensino, porque tem gente que não gosta de quando se fala de pecado, né, irmão? Não gosta de ouvir: de novo falando sobre isso. Todo que vem a mim ouve minhas palavras, as põe em prática, e mostrar-vos-ei quem é semelhante. Agora Jesus vai falar: aquele que põe em prática, aquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que se converteu, aquele que passou pelo epistrefo, pela metanoia, né? Aquele que é sal da terra, aquele que pratica a minha palavra, é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, aprofundou e pôs os alicerces sobre a rocha. E quando veio a inundação, a correnteza, arranjou-se contra aquela casa, mas não teve força suficiente para estremecê-la, nem para derrubar. É para estremecer, não teve força. O que é isso aqui? O que a gente pode interpretar aqui? Então, o que a gente pode interpretar isso aqui? Aquele que pratica, aquele que faz a obra de Deus, que ouviu o Evangelho, que mudou, que sofreu a transformação, a regeneração, é uma nova criatura. Ele vai, é como se plantasse a casa sobre a rocha, ou seja, ele está firme em Cristo. E quando vem as circunstâncias da vida, quando vem as adversidades da vida, quando vem as influências do mundo, quando vem todas as coisas contrárias à vida dele, ele, como sal, como o homem que sofreu metanoia, como aquele que sofreu o epistrefo, como aquele que anda segundo os preceitos de Deus, como aquele que é bem-aventurado, humilde, pacificador, tem todas as bem-aventuranças de si, esse continua firme em Cristo, continua até o final, e não tem nada que abala ele. A casa
casa está estruturada, não estremece. Vem vendavais, vem turbilhões, vem tudo, meu irmão, mas aquela casa firme. Aquele cristão firme, posto, porque o alicerce dele é Cristo. O alicerce dele é Cristo.